Oi, amados, bom dia. Hoje é domingo, 19 de janeiro de 2019. Hoje eu quero falar com vocês sobre a ceia. O que realmente é a ceia, né? A ceia do Senhor, que é celebrada aos domingos, né? Várias igrejas aí são celebradas essa ceia. Mas eu gostaria de ler com vocês Êxodo 12. Eu quero ler o capítulo todo para vocês, de Êxodo 12. No título aqui, eu não gosto de ler título, amados, mas eu vou ler esse título aqui que eu achei interessante. Diz assim: a instituição da Páscoa. Veja, aqui é Páscoa, não fala nem ceia, fala Páscoa. Tá? Vamos ver o que era as Páscoa. Então, vamos lá. Êxodo 12, do 1, eu vou ler o capítulo todo, tá? Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês, pois será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Veja que está falando que era em casa, não era em templo. Era em casa, era a família. Tá? Verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardares até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asnos e ervas amargas a comerão. Veja, tinha que comer a carne assada no fogo, com pães asnos e ervas amargas. Certo? Isso aqui, gente, foi na noite em que o Senhor ele livrou o povo da escravidão do Egito. Foi nessa noite aí que todos os primogênitos dos egípcios foram mortos. Aqui vocês vão ver isso. Então aqui eles ainda estavam escravos no Egito. Tá? Então aqui, verso 9. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Aqui ele está dizendo de novo, é a Páscoa do Senhor, né? Verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Olha só, 7 dias comereis pães asmos. Logo, ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ou seja, essa ceia aí é pão levedado, gente. Eles fazem com o quê? Com fermento para crescer o pão. Então aí já tinha que ser eliminado. Tá? Verso 16. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos. Porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito,
Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Ou seja, o dia que ele está pedindo para guardar aqui é a festa dos pães asmos. Não é ceia, é a festa dos pães asmos, que está bem claro. Verso 18. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se acha nenhum fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Veja, não pode ser pão levedado. Está bem claro aqui. Isso aqui é lei. Certo? Isso aqui é lei. Não é graça, é lei. É ordenança. Veja aqui, verso 20. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse. Engraçado que aqui, no Velho Testamento, em Êxodo, está anciãos. Agora, no Novo Testamento, eles botaram presbítero, que significa ancião. É engraçado isso, né? Por que será, hein? É bom a gente pesquisar, que tal dar uma pesquisada nisso. Por que será? Com certeza, amados, é para poder colocar cargos que Yahushua não deu, para designar cargos em rituais religiosos da igreja. Tá? Porque o correto é anciãos e não presbítero. Presbítero é uma palavra grega que significa anciãos. Tá? É isso que significa. Então vamos lá. Verso 21 de novo. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhe disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Olha só, o cordeiro é a Páscoa, imolai a Páscoa. Imolai é o quê? O cordeiro. Então o cordeiro aqui é a Páscoa. Tá? Verso 22. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa, até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá que ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Quando feriu os egípcios, ele livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Verso 29. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupa. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios.
Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram, o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe escribarei osso nenhum. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. Então se chegará e a observará, e será como natural da terra. Mas nenhum circunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Veja, isso aqui é lei. Ele mesmo disse. Aqui mesmo está dizendo, lei. Ou seja, para eles celebrarem a Páscoa, eles tinham que ser circuncidados. É lei isso aqui. E outra coisa, amados, isso aqui, a Páscoa aqui era para lembrar da libertação que o Senhor ele fez ao povo do Egito. Porque eles estavam escravos no Egito. Eles ficaram escravos 80 anos. Eles viveram no Egito 430 anos, que foi desde quando José. José ele foi vendido como escravo, né? Seus irmãos venderam José. E aí lá ele ficou preso, e daí ele interpretou o sonho de Faraó, e ele ficou o segundo maior do Egito, né? Abaixo de Faraó. Primeiro era Faraó, segundo era José, que era o governador do Egito. Só que a família de José, eles foram morar no Egito, porque lá na terra deles estavam em fome. E eles foram para o Egito. E eles viveram 430 anos no Egito, sendo que 350 anos eles viveram por bons tratos. E aí diz a Escritura que o Faraó não conhecia José. Depois de 350 anos, não conhecia a história de José. E aí que ele viu que o povo tinha se multiplicado muito e ele ficou receoso do povo tomar conta do Egito, ou seja, do povo escravidar o povo, tipo assim, entendeu? Porque era uma multidão imensa. Era muita gente. Eles foram para lá com 75 pessoas ao todo. Eram os irmãos de José, os filhos da mulher de José, eram 75. E de repente, depois de 350 anos, era uma multidão. Era uma nação, a nação de Israel. Entendeu? Então, eles ficaram escravos 80 anos. E nessa época, Moisés nasceu. Nessa época em que eles começaram a escravidão, Moisés nasceu. Que o povo, quando ele foi liberto do Egito, Moisés estava com 80 anos. Tá? E essa libertação é física. Eles foram libertos fisicamente da escravidão do Egito. Isso é físico. Eles estavam sofrendo isso fisicamente. Então a Páscoa era para celebrar fisicamente, para lembrar da escravidão, que eles foram libertos da escravidão fisicamente. Só que agora nós temos que celebrar a ceia no espírito, porque nós fomos libertos no espírito. E a Rússia nos libertou espiritualmente, não foi fisicamente, foi no espírito, no entendimento.
E vocês vão ver isso aqui, tá? Agora eu quero ler com vocês sobre Mateus 26, 26 e 29, tá? Vou ler tudo sobre ceia aqui para vocês, o que eu achei de ceia. Então vamos lá. Mateus 26, 26 diz assim: enquanto comiam, tomou Yahushua um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Veja, aqui nessa passagem não está dizendo comei isto em memória de mim. Não está dizendo isso. Só diz que ele pegou o pão e o vinho e deu aos seus discípulos, dizendo que é a nova aliança. Este é o sangue da nova aliança. E ele diz assim, bem claro: e digo-vos, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Ele não bebe mais essa ceia. Ele não toma mais esse vinho, esse pão. Porque agora no entendimento, no espiritual, o reino do pai dele, de Yahweh, que é o nome do nosso pai, é no espírito, é no entendimento. Ele mesmo disse a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Então não é físico. A ceia não tem que ser física, tem que ser no espírito. Tá? Agora eu quero ler para vocês Marcos 14, de 22 ao 25, que diz assim, amados. Do 22 ao 25 diz assim: e, enquanto comiam, tomou Yahushua o pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Yahushua um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Yahweh. Está aqui de novo. Ele falando de novo aqui em Marcos, que ele não beberá de novo do fruto dessa videira, até o reino do pai dele. Ele está dizendo aqui de novo. E aqui novamente Marcos não diz: fazer isto em memória de mim. E Marcos não diz isso. Agora aqui Lucas, vamos para Lucas. Lucas 22, 19 a 20. Lucas 22, 19 a 20 diz assim, amados: e, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazer isto em memória de mim. Aquele o Lucas já falou: fazer isto em memória de mim. Tá? Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice. Semelhantemente, depois de ceiar, ou seja, depois de ter comido. Eles comeram a ceia, que na verdade era a Páscoa. O que era a Páscoa? Isso era uma lei da antiga aliança, para poder o povo lembrar que eles foram livres da escravidão no Egito, ou seja, no físico, eles foram livres fisicamente da escravidão no Egito. Então essa ceia, ou seja, essa Páscoa, não é nem ceia, é Páscoa. A ceia é janta. Eles tinham que fazer isso de madrugada. Era janta. Tá? E essa Páscoa era o quê? Era a Páscoa, que era um cordeiro imolado. Isso é a Páscoa, o cordeiro imolado. Tá? E era pães asmos e ervas amargas. Isso era o que eles tinham que comer. Como vocês leram comigo em Êxodo 12. Tá? Então aqui, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Tá? Então o que acontece, amados? Eu já expliquei e vou explicar de novo. E Yahushua aqui, ele ainda estava na velha aliança. Ele não tinha morrido para nos salvar. Ele não tinha se sacrificado por nós ainda. Então ele veio cumprir a lei. Tudo que era para ele cumprir na lei, ele tinha que cumprir. Inclusive, a Páscoa
que ele fez essa ceia para os 12 discípulos, não foi para uma multidão, foram para os 12 discípulos, na noite que ele foi traído. Que ele fez essa ceia e ele disse que não iria mais beber do fruto dessa videira, porque o reino dele não é deste mundo. Mas ele fez isso com os 12 discípulos, por quê? Porque o Espírito ainda não tinha sido derramado sobre nós. Porque ele mesmo andava com o Pai. O Pai estava nele em espírito, porque o Pai é espírito. O Pai é um e ele é espírito. Importa que eu adoro em espírito e verdade. E o Filho é outro. O Filho é alma, mas ele tinha o Espírito do Pai, porque ele foi gerado no Espírito do Pai. E ele andava com o Pai, porque o Pai, ele mostrou o Pai, e o Pai estava nele em espírito. Então é tudo no Espírito. Tanto que quando Felipe fala assim para ele, mestre, mostra-nos o Pai. E ele diz, Felipe, há tanto tempo estou convosco, e tu me dizes, mostra-me o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Foi o que ele disse para Filipe. Por quê? Porque o Pai estava nele em espírito. Então, os discípulos ainda não entendiam das coisas espirituais. Por quê? Porque eles ainda não tinham o Espírito sido derramado neles, porque Yahushua estava ali com o Pai em espírito. Ele que veio revelar o Pai. Ninguém viu o Pai senão o Filho. E ele, o Filho e Yahushua, que veio revelar o Pai. Entende? Ele veio revelar o Pai. Então, como os discípulos iriam entender? Ele fala, olha, eu vou derramar o meu sangue por favor de vós, eu vou derramar, vou cortar minha carne, vou ser morto em favor de vós. As pessoas não iriam entender, os discípulos não iriam entender. Então, o que ele pegou? Ele pegou o pão, partiu fisicamente e falou, este é o pão que é dado por vós, é o meu corpo. Mas não é que o pão físico é o corpo. Ele estava falando do corpo dele que seria sido sacrificado em favor de muitos. Entende? Ele está falando no espírito, mas ele pegou o físico para explicar o espírito, o espiritual. Era isso que ele estava fazendo ali. Mas ele não ordenou que depois ninguém fizesse isso. Tanto é que ele não ordenou que ele disse, não beberei do fruto dessa videira até que eu venha no reino do meu Pai. Não beberei. Ou seja, ele nunca mandou fazer isso. Agora aqui, amados, vocês verem como é que o pão não é um pão físico de uma padaria, servido numa ceia, não é um vinho físico de uma ceia na igreja, que é o corpo de Cristo. Não, que é o corpo de Yahushua. Não. Ele é o pão vivo que desceu do céu. É no entendimento, é no espírito. E agora eu quero ler com vocês aqui, falando sobre isso, João 6, do 41 a 65. Olha o que diz aqui João 6, do 41. Vamos lá. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Olha isso. Ele é o pão que desceu do céu, ou seja, no espírito, no entendimento. Né? E diziam, não é este Yahushua, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhes Yahushua, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Yahu. Portanto, todo aquele que da parte do meu Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Yahu. Este o tem visto. Quem veio de Yahu, amados? Yahushua. E ele viu o Pai. Tá? Verso 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Olha, ele é o pão da vida, não é um pão físico de uma padaria que os templos de pedra dão. Mas ele é o pão vivo. Verso 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Aqui ele está falando de quem, amados? Dele, no espírito, no entendimento. Ó.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha só, aí ele está falando dele, do sacrifício que ele iria fazer por nós. O pão é a carne dele, que ele iria dar por nós, sendo um entendimento. Tá? Disputava, olha, por quê? Porque ele ainda não tinha sido sacrificado por nós. Então, como ele não tinha sido sacrificado por nós, ele diz que, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ou seja, o pão era a carne dele que ele daria, que ele iria ainda morrer, que ele ainda estava vivo entre nós, né, nesse corpo temporal. Ele ainda iria ser morto, sacrificado por nós. Tá? Então, aqui, ó. Verso 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Eles ainda não entenderam que ele estava falando da morte dele. Aqui ele estava falando do físico, sim, porque ele seria morto por nós, né? E aí, nessa morte dele física, iria também morrer todas as práticas físicas, porque seria agora tudo no entendimento, tá? Verso 53, respondeu-lhes Yahushua: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Aqui ele está falando do espírito, do entendimento, não é físico. Só que esses escribas, os líderes religiosos daquela época, eles estavam no físico, então eles não entendiam do espírito. Então eles estavam pensando que era para comer a carne dele, que ele estava falando para comer a carne física dele e beber o sangue físico dele. Entendeu? Mas aqui ele está falando no entendimento. Aqui, ó, verso 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui ele está falando no entendimento. Quem comer no espírito, no entendimento, quem entender e comer. Entendeu? Verso 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Qual é a carne dele, amados, que está falando aqui? É o pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu, que é a carne. E que é a palavra. A palavra é o pão. Quando a Escritura fala e distribuir o pão, será que a gente não entendeu quando tinham dois falando da morte de Yahushua? Ele chegou e perguntou por que vocês estavam tristes, ele já tinha ressuscitado. Eles falaram: você não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém, da morte de Yahushua? E aí ele repartiu o pão, eles reconheceram ele no repartir do pão. E ele diz: não ardeu o nosso coração enquanto ele falava? Esse repartir o pão aqui é repartir ele, que é o pão vivo que desceu do céu, no entendimento. Certo? Então aqui agora, ó, verso 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Tá vendo? Ó? Quem come o pão físico morre. Quem come o pão espiritual, que é Yahushua, vive eternamente. Aqui, ó, estas coisas disse Yahushua quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ele ensinava na sinagoga, não era em templos, era em sinagogas. E mesmo assim, não era nem dentro da sinagoga, era do lado de fora. Pode pesquisar aí, vocês vão ver. Gente, desculpa, eu tô muito suada porque eu tava reparando que eu tava com o ventilador ligado e tava balançando muito o celular. Então, e era o ventilador. Então, eu estou falando com vocês sem ventilador. Então, eu tô muito suada mesmo, tá? Verso 66, ó. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Yahushua, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se viste o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dado, que eu vos tenho dito, são Espírito
e são vida. Olha isso, amado, verso 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ou seja, a palavra é Ele que é Espírito. Ele é palavra. Aqui ele está dizendo que a carne nada se aproveita. A carne é o que? É o físico. O físico nada se aproveita. O Espírito é vida. A carne de nada se aproveita. O físico. É isso que ele está dizendo aqui. Verso 64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Yahushua sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Entendeu isso, amados? Então aqui eu quero ler com vocês Romanos 7, do 4 ao 6. Tá? Romanos 7, 4 diz assim: assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei. Aqui, ó, morreste relativamente à lei. Todas aquelas práticas do Antigo Testamento são leis. São leis, não são graça, não são benevolência. Tá? Vamos de novo, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Yahushua, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Iarro. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertos da lei, ou seja, a carne aqui é lei, é físico. Aqui ele está dizendo, agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Ou seja, não na caducidade da letra, ou seja, não no que você lê da lei para cumprir. Aqui nós somos livres da lei. A partir do momento que Yahushua morreu e ele disse, está consumado. Ele consumou, acabou lei. Agora é espírito, é entendimento, é benevolência. É pela fé em Yahushua, não mais pela fé nas obras na lei. Tá? Agora, aqui, amados, eu quero ler para vocês 1 Coríntios 10, do 14 ao 22, tá? Diz assim, ó. Portanto, meus irmãos, fugir da idolatria. Amados, tudo isso é idolatria. Acredite vocês. Porque tudo que a gente tem que pegar para botar no espiritual se torna uma idolatria. Porque as pessoas não defendem o que está escrito na Escritura, o que Yahushua deixou escrito. As pessoas defendem as práticas religiosas. E todas as práticas religiosas que são defendidas são idolatrias. Tá? Então vamos lá de novo. Verso 14 de 1 Coríntios 10. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Aqui Paulo está falando para fugir da idolatria. Veja. Verso 15. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Yahushua? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Yahushua? Qual é esse pão e esse vinho que ele parte, e esse sangue que ele parte na comunhão de Yahushua? É no Espírito. O pão é Yahushua, ele é o pão vivo que desceu do céu no Espírito. O sangue é o Espírito, é o entendimento do que se é dito na palavra, do que a palavra que é Yahushua, ele diz que ele é o sangue, que ele é o pão. Então é no entendimento. O que Paulo estava repartindo é o pão e o sangue de Yahushua no Espírito, no entendimento. O pão, a palavra que é Yahushua, o sangue que é o entendimento do que quer dizer. Amados, vocês que estão ouvindo esse vídeo, que estão assistindo esse vídeo, e estão entendendo que agora no Espírito, isso é o quê? É o vinho que é o Espírito que está trazendo entendimento a vocês, de que isso é Espírito, não é mais carne, não é mais físico. Entende isso? Então vamos lá. Verso 17.
Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Veja, todos participam de um único pão, que é Yahushua. Então todos eles são um pão só. Um pão por quê? Porque eles comem do mesmo pão. Isso no entendimento. Paulo não está dizendo assim, eu sou um pão, você é um pão, você é um pão físico. Não, ele está falando que nós somos um pão no entendimento desse pão que é a palavra, que é Yahushua. Entende? Então, não pode ser vários pães, que um compra o pão plus vita, outro compra pão árabe, outro compra pão isso, pão aquilo, e dá cada um pão em cada igreja, dá um pão em um suco de uva, simulando o corpo e o sangue de Jesus, que é de Jesus mesmo, que é um defunto, que não é Yahushua. Aqui ele está falando do pão e do vinho, que é no espírito, de Yahushua, que é no espírito, não é no físico. A igreja celebra a ceia física, que é de um Jesus morto que não ressuscitou. Nós celebramos, comemos o pão vivo que desceu do céu e o vinho, que é o entendimento no espírito de um Yahushua que é ressuscitado. Que ele morreu sim, mas ele ressuscitou. Jesus, ele não ressuscitou. Yahushua, ele ressuscitou. Então nós estamos falando de duas pessoas diferentes. Estamos falando de Yahushua, que ressuscitou, e estamos falando de Jesus, que aqueles que praticam toda a obra da lei estão praticando obras da lei de um Jesus que não ressuscitou e que ainda vai ressuscitar. E vocês vão ver isso aqui comigo, que eu vou ler isso aqui com vocês. Eu vou ler isso aqui e vocês vão entender. Eu tenho certeza que vocês vão entender. Aqueles que o Pai chamar, eles vão entender e vão sair do engano. Em nome de Yahushua, vão sair do engano. Tá? Então vamos lá de novo, ó. Verso 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Ou seja, um só corpo em quem? O corpo de Yahushua, ao qual nós somos o corpo e ele é a cabeça, que comanda o corpo. No entendimento, no espírito. Tá? Então vamos lá, verso 18. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam de sacrifícios são participantes do altar? Aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar. Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é demônios que as sacrificam, e não a Yahu. E eu não quero que vos torneis associados a demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Ou seja, que ele está dizendo, não podeis beber o cálice de Yahushua, que é no entendimento, que é o vinho, que é o entendimento no espírito, e o cálice dos demônios, que é um vinho físico, que é oferecido a demônios. Tá? Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A mesa do Senhor, amados, é no espírito, no entendimento. A mesa dos demônios é no físico. Tá? Verso 22. Vamos nós. Ou provocaremos Deus no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Entende isso? Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como surgiu essa ceia aí? Tá? Vocês pesquisem. Constantino, ele adorava Mitra, o deus persa, tá? E esse Mitra, ele é o deus sol invicto. E era esse deus que Constantino adorava. Então, o que ele fez? Ele pegou essas práticas do deus Mitra e colocou no cristianismo, que ele surgiu o cristianismo através do Constantino. Só que ele mudou a religião, colocou uma religião cristianismo, colocando as práticas do deus dele, que é Mitra, o deus sol invicto. Vocês pesquisam sobre o deus Mitra, da Persa, vocês vão ver. E ele pegou todas essas práticas, inclusive essa ceia aí, é ceia mitraica, vocês podem pesquisar. Esses templos são templos mitraicos. Veja. Você vai na igreja hoje, você entra na porta de um templo religioso, tá? Aí o pastor tá lá no púlpito, né, no altar lá, naquele palanque, ele disse que é altar, porque altar é mesa, não é palanque, não é púlpito.
mas é mesa. E a mesa do altar era para ser imolado animais. E o único que foi colocado na mesa do altar, ele não foi por conta própria, ele foi colocado, foi Isaac, que o pai Abraão colocou para ser imolado em sacrifício. Mas aí, Yahu já disse para ele, não faça isso. Ele preparou o cordeiro para que Abraão sacrificasse o cordeiro no altar. Foi o único. Altar é mesa, não é púlpito. Então, quando os pastores, eles falam assim, venham aqui na frente, vocês que querem receber uma oração, venham aqui na frente. Aquela frente ali não é frente, amados, ali é o fundo da igreja. A frente é a porta. Você entra na frente da igreja na porta. E o fundo é o púlpito. O altar, que eles dizem altar. E vocês pesquisem sobre os templos mitraicos. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram essas práticas religiosas de Mitra e de outras religiões pagãs de Roma e colocaram no cristianismo. Tá? E o cristianismo é o quê? É a igreja católica e a igreja evangélica. A igreja evangélica veio da igreja católica. Tá? Porque Martinho Lutero, ele não se rebelou contra a igreja católica. Ele simplesmente não concordou com práticas da igreja católica, tanto que ele era católico, e ele resolveu fundar uma nova religião protestante, que estava protestando contra as práticas de algumas práticas da igreja católica, porém ele não estava protestando coisa nenhuma, porque se ele tivesse seguido a escritura, ele jamais iria fazer uma outra religião denominada protestante e abrir outros templos, porque se ele tivesse seguido realmente a Yahushua, ele iria largar isso tudo para lá e iria dizer que nós somos o templo, que não há necessidade de ir a templo. Então você vê que o Martinho Lutero, ele não estava seguindo a Yahushua, ele estava seguindo a religião, ele não estava concordando com as práticas religiosas da igreja católica, e daí ele fundou uma nova religião, que é o protestante, que gerou o evangelho, os evangélicos, a religião evangélica. Tá? Então vocês podem pesquisar isso. E pesquisa sobre o culto mitraico, a ceia mitraica. A ceia mitraica é o pão e o vinho, que é o sangue do touro, que ele imolou o touro, né, com o pescoço do touro e bebia o sangue do touro. Essa ceia mitraica. Porque a Páscoa, que aqui não é nem ceia, é Páscoa. A ceia significa janta. A Páscoa, aqui que ele está falando, amados, era comer o cordeiro, tá? O cordeiro, né? Assado no forno, pães asnos e ervas amargas. Esta era a Páscoa, não é nem ceia, é Páscoa. É Páscoa. Tá dizendo bem claro? E tinha que celebrar a festa dos pães asmos, que era a festa dos pães asmos, ou seja, comer pão sem fermento. Não está dizendo que é ceia, porque a ceia é uma janta. Ceia é jantar. Pesquisem isso, vocês vão ver. Ceia é jantar. Tá? Então aqui eu quero ler com vocês agora, para finalizar, amados, de novo, 1 Coríntios 11, tá? 1 Coríntios 11, opa, já estou aqui de novo, no 17 ao 34, vamos de novo. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Amados, eu não vou explicar isso aqui agora, porque se vocês quiserem ver, vocês procurem assim o vídeo meu do 1 Coríntios 11, 17 ao 34, que eu explico isso aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Tá? Aí quem não assistiu ainda, procure esse vídeo. É 1 Coríntios 11, 17 ao 34. Tá? Então vamos começar de novo no 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Por quê? Antes de tudo, estou informada a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia que comeis, não é a ceia do Senhor que comeis. Olha, amados, eu estou aqui na Bíblia, ó,
de Estudo de Almeida, revista atualizada. Nesta Bíblia, está dizendo aqui que não é a ceia. Cadê? Ó, não é a ceia do Senhor que comeis. Nesta versão ele está afirmando que isto não é a ceia do Senhor. Mas tem outra versão que diz, não é para comer a ceia do Senhor. Mas nessa daqui ele já está afirmando, não é a ceia do Senhor. Vocês pegam esses versículos, amados, e coloca assim, 1 Coríntios 11, 20. Aí vocês vão colocar assim na internet. Vai vir várias versões e vocês vão comparando uma versão na outra. Você vai ver que uma está dizendo, isto não é a ceia do Senhor que comeis. Outra está dizendo, não é para comer a ceia do Senhor. Mas aqui está, né, que não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E a quem tenha fome, ao passo também quem se embriague. Não tendes, porventura, casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Arro, envergonhados que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Aí aqui vem o que os líderes leem, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, né? Aqui está o Senhor Jesus, né? O Senhor Yahushua, na noite que foi traído, tomou o pão. Ou seja, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão. Mas ele tomou o pão justamente para poder explicar que ele iria morrer por nós. Como eu já tinha dito anteriormente, né? Mais cedo. Então aqui, verso 24. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Amado, aqui ele estava vivo. Ele falou isso para os 12 discípulos. Ele não falou mais para ninguém isso. Ele falou para os 12 discípulos. Ele estava vivo. Ele disse, fazer isto em memória de mim, porque ele iria morrer. Mas ele iria ressuscitar. No terceiro dia ele ressuscitou. Entende? Então, como é que a pessoa vai fazer isso em memória dele se ele está vivo? E a Yahushua ressuscitou. E é por isso que ele diz aqui que se a gente comer antecipadamente, porque o que comer de cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Por quê? Porque ele mesmo disse em Mateus 26, 29, e em Marcos 14, 15, ele diz que não beberei de novo nesta vida até que eu venha no reino de meu Pai. Ou seja, essa ceia aí que está sendo servida nos tempos de pedra, além de não ser a ceia do Senhor, a pessoa ainda está tomando antecipadamente. Por quê? Porque não esperou o Senhor, porque o Salvador Yahushua, ele vai ceiar conosco no reino do Pai dele. É isso que está dizendo. Bem claro, não tem o que teólogo alguém dizer e contestar, porque está dito isso aqui. Não tem como eles dizer ao contrário. Isso são práticas paganizadas do mitraísmo, que trouxeram para dentro das igrejas. Então aqui, ó. Porque todas as vezes, verso 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Olha isso, todas as vezes que comerdes desse pão e desse cálice físico, anunciais a morte dele até que ele veio. Ou seja, está dizendo que ele está morto, que ele ainda não ressuscitou, ainda está na lei, ainda está no físico. Então esse Jesus que eles celebram, a ceia, esse Jesus é o próprio Deus Mitra persa, que é um Deus morto, que tem um apócrifo, que o próprio Yahushua disse, vós adorareis a um defunto. E é este defunto que está sendo adorado nas igrejas. Entende? E todas as vezes que você comer desse pão, desse cálice, você está anunciando que ele está morto. A morte dele até que ele venha. Você está dizendo, olha, Jesus está morto. De fato, Jesus está morto, porque ele é Mitra, o Deus persa morto. Porque Yahushua, ele está vivo. E é por isso que nós não celebramos essa ceia física, porque nós celebramos no entendimento, no espírito, porque o nosso Yahushua morreu sim no madeiro, mas ressuscitou no terceiro dia. E esse Jesus das igrejas, ele morreu e está morto e não ressuscitou. E não vai ressuscitar.
Porque todas as vezes que fizeram isso em memória dele, deste Jesus morto, anunciaram a morte dele até que ele venha, ou seja, ele ainda não veio. Ele ainda não ressuscitou. O nosso ressuscitou. E Yahushua, ele ressuscitou, ele está vivo. Nós não temos que fazer nada em memória de Yahushua, porque ele está vivo, ele habita em nós. O seu espírito, o espírito do Pai habita em nós. E é esse espírito que nós ceiamos, nesse espírito, nesse entendimento. Tá? Verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, comer indignamente. O que é isso? É você pegar um pão físico e um vinho físico e colocar no lugar como se fosse o corpo do Salvador. Não. Hoje é no espírito, amados. Você não tem que tomar isso indignamente. Vocês têm que tomar no entendimento. O pão é a palavra. Ele mesmo disse isso em João 6. O pão é a palavra que é ele, é no espírito, é no entendimento. É no entendimento, amados. Não é mais físico. E se você tomar indignamente, ou seja, você está sendo indigno, se você praticar qualquer obra da lei, você é maldito. Você é maldito porque se praticar são 613 preceitos na lei. Se você pratica todos, tropeça num preceito, você é maldito. Então todos aqueles que celebram a ceia é maldito. Porque estão no físico, não no espiritual. Saiam do engano, amados. Saiam do engano da religião. Isso tudo são práticas religiosas paganizadas do culto do Deus Mitra. É culto mitraico, é ceia mitraica. Todas essas coisas físicas que são do templo de pedra são de Mitra. Pesquise sobre Deus Mitra da Persa. Deus Mitra, Deus persa. Pesquisa. Vocês vão ver. E até os romanos adoravam esse Deus. E o Constantino, ele adorava esse Deus. Tanto que ele só tirou... Quando diz assim, que na época de Constantino, muitos cristãos eram mortos, mas quantos mais cristãos eram mortos, outros, muitos se convertiam ao cristianismo, isso é mentira. Vocês pesquisem. Ele colocou os seguidores do caminho, que são os seguidores de Yahushua, eles terminaram todos, pegaram todos os pergaminhos, que eles andavam com a escritura, que eram pergaminhos. Eles pegaram e rasgaram tudo, queimaram, destruíram e colocaram crianças, mulheres, homens, velhos, adultos, que seguiam Yahushua, eles colocaram no Coliseu e botavam leões, os leões comiam eles terminaram todos. E aqueles que se converteram a Yahushua, se converteram ao Deus Mitra, que agora era do cristianismo, que era assim, Cristo, mas ao mesmo tempo na figura do Deus Mitra, Deus Sol Invicto. E que até hoje o povo adora esse Deus. Porque a Escritura diz, vós adorais a um Deus que não conhece. Eles adoram esse Deus morto, Mitra, o Deus Sol Invicto, no lugar do verdadeiro. Porque o verdadeiro não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita naquele que crê. Você quer que você é o templo? Então sai do templo e seja o templo. E ele vai habitar em você. Ele habita, o que é habitar? É o batizar. Ele te batiza nele. Nele. Isso tudo é no entendimento. Isso tudo é no entendimento, amados. Então aqui, ó. Verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine o homem a si mesmo. Examinar como? Não examinar você num tempo de pedra, pegando esse pão físico, esse suco de uva físico, e Senhor, perdoa meus pecados, porque eu pequei, Pai, perdoa, tem misericórdia de mim, e toma. Não, examine-se a si mesmo. Você vai tomar essa ceia física e celebrando um Jesus morto, ou você vai tomar ceia do entendimento, celebrando Yahushua ressuscitado, no entendimento, amado? Escolha o Espírito, escolha o entendimento, escolha isso, amados. É isso que está dizendo aqui. Olha, por quê? Pois quem come, verso 29,
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, se você está tomando essa ceia física, você não está discernindo o corpo, você está colocando essa ceia física como o corpo do Salvador, como o corpo de Jesus, que não é nem de Arruxa, é de Jesus, que ainda nem ressuscitou e nem vai ressuscitar. Entende? Você está discernindo isso, você está colocando uma idolatria, você está pegando um pão, você precisa ver um pão e falar, esse aqui é o corpo de Jesus, de Cristo. E que Cristo, amado, significa, sabe o quê? A crista do galo. Tá? Cristo é crista. Não tem nada a ver com Salvador. Não tem nada a ver com ungido. Pesquisem sobre isso. Pesquisem sobre Jesus e sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo 666. Pesquisem sobre isso, vocês vão achar. É só pesquisar, amados. Está aí, a internet está aí para isso, para a gente pesquisar. Tá? Então, Cristo é crista. É a crista do galo. E é por isso que as igrejas católicas, no dia 25, celebram a missa do galo. Para celebrar a missa do Cristo. Ou seja, do galo. O galo. Terrom. O Deus causa, o Deus morte. Que é um dragão com uma crista de galo. Pesquisem sobre isso, vocês vão achar. É só pesquisar. Entende? Porque a igreja de pedra é uma igreja de mortos, onde está é a congregação dos mortos. Nós somos congregações de vida, amados, nós somos vivos, templos vivos do Senhor, templos vivos de Yahweh, onde o Espírito dele habita em nós, ele não habita em templos físicos que é tempo de morte. Porque em Provérbios diz isso, em Provérbios 21:16 diz, né, que aquele que repousa, que está no templo de pedra, repousará na morte. Ou seja, a congregação dos mortos, repousa na congregação dos mortos. Entenda isso. Então, todas essas práticas que aqui são da lei, não tem nada de graça, não tem nada de benevolência do Pai. Todas as práticas que são realizadas nas igrejas, ceia, batismo, dízimo, oferta, jejum, oração no monte, oração nisso, tudo isso são práticas religiosas. São tudo prática da lei e não no espírito, no entendimento. Tá? Então aqui, ó, verso 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Não poucos que dormem, o que é isso? Não poucos que dormem, não poucos que estão mortos no entendimento. Porque aqueles que estão praticando essas práticas numa igreja, num templo de pedra, estão mortos no entendimento. Estão doentes, fracos no entendimento, porque não conseguem entender. Eles precisam do físico para tentar entender o espiritual, mas não vão entender nunca, porque físico é físico, espiritual é espiritual. Não tem como a pessoa entender uma coisa física no espiritual. Ou é espírito ou é físico. E a Ruxa, ele tentava explicar o que era físico para a pessoa entender o espiritual. Mesmo assim, eram muitos que não entendiam. Poucos não entenderam, como a mulher samaritana entendeu. Ela antes estava confundida, mas depois ela entendeu. Mas foram poucos que entenderam, não foram muitos. Hoje, você entende o que é físico e o que é espiritual, porque o Espírito habita em nós. Quando nós cremos que nós somos o templo, mas ele habita naquele que crê, tá? Então você precisa crer que você é o templo. Se você crer que você é o templo, você vai sair do templo para ser o templo. Aí sim, ele vai habitar em você e você vai entender o que é o físico e o que é o espiritual. Tá? É bem claro isso, botando bem claro isso para vocês entenderem isso. Vocês precisam sair do templo e ser o templo. Verso 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. Então, amados, é isso. A ceia, hoje, é no espírito, no entendimento. Não é mais no físico. Tá? Até porque
Como eu li para vocês em Êxodo 12, aquilo ali não era ceia, era Páscoa. E era para celebrar a festa dos pães asmos, não era ceia. Então essa ceia que está aí, vocês pesquisem. É tudo ceia mitraica. É tudo, isso aí, então, são todos atos religiosos paganizados. O que são paganizados? O que é pagão? É uma prática religiosa de uma religião, de um Deus que ele traz para outra religião. Tá? Então isso tudo aí é paganismo. Porque hoje é no entendimento, tudo é no entendimento. Você é o templo, é no entendimento. Você crê que você é um templo, então você não precisa mais ir a um templo físico. E a Ruxa é o pastor, é no entendimento. Então você não precisa mais de um pastor, um líder religioso físico. E a Ruxa é o caminho. Então você não precisa mais de um caminho de um templo religioso, o caminho de uma religião. Entende? E a Ruxa é o pão vivo que desceu do céu. Então você não precisa mais comer um pão físico para simular o corpo dele, porque ele é o pão vivo, ele é a palavra. Amados. Então, orem no entendimento. Peça ao Pai para mostrar a vocês, porque Ele vai mostrar. E pesquisa sobre Mitra, pesquisa sobre Constantino, pesquisa sobre isso, amados. Vocês vão ver. Constantino, ele não se converteu a Yahusha. Ele simplesmente criou uma religião, que é o cristianismo, que é a crista do galo, tá? Que Cristo é isso, cristianismo. Ismo, sistema religioso, todo ismo é um sistema. Tá? Então o cristianismo é um sistema de Cristo, ou seja, o sistema da crista do galo, que é Terron. Tá? Pesquisem sobre isso. E o Pai, o Espírito dele, vai guiar cada um à verdade, porque ele é a verdade que liberta, e a Ruxa é a verdade que liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amados, sejam livres em nome de Yahusha. Que Yahusha carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Até a próxima. Bom domingo a todos.